para mais um estudo e antes vamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, de amor e infinita bondade, amado Mestre Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudo com essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos esclarece, que possamos, Senhor, tirar o máximo de proveito de tudo aquilo que será aprendido e levarmos para o nosso dia a dia, em forma de exemplo, onde quer que nós estejamos. Obrigado por tudo, que assim seja. Queridos irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez, desse estudo, participando desse estudo, compartilhando. Hoje o nosso trabalho fala sobre Deus, o Senhor da vida. Para esse trabalho, eu me inspirei no maravilhoso livro do nosso irmão Leon Denis, O Grande Enigma. Também trabalhamos o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, faz parte do Pentateuco Kardeciano, e a Gênese, capítulo 2. Baseado no livro de Leon Denis, ele inicia o seu trabalho, que é o texto-tema, O Grande Enigma, com várias perguntas. E são perguntas muito profundas, são perguntas que permeiam todo o livro, nos fazendo refletir sobre Deus, nosso Pai, sobre Deus, o Senhor da vida. E a pergunta que ele inicia, a primeira frase do capítulo, O Grande Enigma, é: há uma finalidade? Há uma lei no universo? E ele desdobra essa pergunta, né? Ele distende, nos fazendo refletir se existe um movimento no universo, se existe uma causa, ou se nós estamos soltos no universo, feito folha ao vento. É claro que nas maravilhosas frases, né, na maravilhosa narrativa de Leon Denis, amparado por espíritos superiores, ele nos traz a resposta e nós vamos caminhar juntos com ele. E aí, nós, em nossa humanidade, pensamos sobre Deus, aprendemos sobre Deus, refletimos sobre Deus, sempre, desde o início da vida. Só que nós ficamos entre ver Deus ou sentir Deus. Nós procuramos em nossa vida, ao longo da nossa existência, a maioria das vezes, a maioria de nós, procuramos ver Deus. Nós canalizamos todos os nossos sentidos materiais, palpáveis, para a busca de Deus, mas a busca de um Deus materializado. E, no final das contas, esse Deus, essa busca, essa forma de buscar o Criador, de interagir com o Criador, mais nos afasta de Deus do que propriamente nos aproxima. Nenhum dos nossos sentidos dá conta, né? Leon Denis, assim como também no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam sobre isso. Nenhum de nossos sentidos dá conta de Deus, né? Nenhum deles expressa Deus, nada da qual nós nos cercamos tem condições de trazer Deus para nós. A nossa tecnologia, as nossas noções de medida, o nosso vocabulário, nenhum deles define Deus, define o Criador. No Livro dos Espíritos, a pergunta 3, número 3, Kardec pergunta aos espíritos assim, é a 13. Quando dizemos que Deus é, vejam bem, eterno, infinito,
imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Temos ideia completa de seus atributos? Olha que pergunta boa, né? Os Espíritos trazem: Deus é bom, Deus é soberano, Deus é justo, Deus é imutável, Deus é imaterial. E aí nós estamos fazendo definições. E a partir dessas definições, nós diminuímos o Criador e colocamos ele em caixinhas, da qual nós possamos ter a medida, a régua. E nisso, Kardec, saborosamente, inteligentemente, ele pergunta, né? Ele completa: temos ideia completa de seus atributos? Deus é isso? Ponto. Ele é bom? Ponto. E aí, vejam bem que resposta maravilhosa os espíritos superiores dão a Kardec e a nós. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não têm meios de exprimir. Não há palavras, não há meios de exprimir. Então, quando o livro dos Espíritos, quando os Espíritos superiores trazem para nós essa questão sobre Deus, né, os atributos divinos, é para efeito de estudo, é para efeito de nos ajudarmos, né? Mas isso não é só o que ele é, porque todos os atributos divinos são ao infinito. E nossa inteligência tem dificuldade de compreender esse infinito, né? Temos essa dificuldade. Os Espíritos dizem: nossa linguagem é pobre demais. A pobreza de linguagem para expressar. Por isso usa-se tantas coisas, tantas palavras, para nos ajudar, para entender que Deus tem atributos, mas que ele não é só isso, que cada atributo dele ele tem ao infinito. E Vitor Hugo nos diz assim, uma frase muito, muito boa: o ser divino escapa a toda denominação e a qualquer medida. Se o chamamos Deus, é porque falta um nome maior. Olha que maravilhoso, né? Que Leon Denis, Vitor Hugo fala: a palavra Deus ainda é pequena. Se existisse uma palavra maior que nos ajudasse a compreender mais esse ser, seria essa palavra, porque Deus ainda não define, né? E aí nós saímos em nossa busca por esses atributos, por esse ser, e aí onde nós vamos buscar Deus? Aí eu quero sentir Deus, eu quero estar com Deus, eu quero falar com Deus, aonde eu vou? E aí nós vamos buscar Deus nos templos. E nós não o encontramos lá. Diz, no livro dos Espíritos, diz: não procurais Deus nos templos de pedra. Ele não está em um templo, ele não está em um lugar. E nós sempre, é claro que os templos, nossa religião, seja qual for, a casa religiosa onde nós vamos, ela sim, ela deve nos aproximar do Criador, porque lá deve ter o silêncio necessário, as orações que são a forma com que nós nos comunicamos com Deus. Então lá nós encontramos a paz, o carinho, um recanto onde entramos em comunicação com o Criador, mas não é lá nos templos de pedra que ele fica, que ele mora, estático, né?
aonde nós construímos imagens, nós idealizamos, nós qualificamos aquele Deus com atributos humanos, né? Um Deus vingativo, um Deus poderoso, um Deus raivoso, um Deus que destrói quando é contrariado, que nos pune severamente quando erramos, né? Um Deus do qual nós temos medo. Esse não é Deus nosso Pai, como Jesus disse, e quando ele disse Deus nosso Pai, ele foi o primeiro a dizer, né? Os homens que estavam ao lado dele temeram estar ofendendo a Deus, o chamando de Pai. E Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, ele foi o responsável de trazer Deus como Pai, como Criador, como ternura, com bondade e com a verdadeira justiça. Foi Jesus, nosso querido irmão, que trouxe, que afastou, que começou o trabalho de afastar de nós essa ideia de um Deus temeroso, da qual nós, ao longo dos séculos, tivemos em nossa vida, né? E os nossos sentidos, né, pelos nossos sentidos físicos e as nossas percepções, nos distancia dele. Toda vez que nós tentamos enxergar Deus dessa forma, né, dessa forma, nesse formato de homem, esse formato que tem muito poder, mas zero justiça, que o afasta da justiça, isso nos afasta de Deus. Essa qualificação, esses atributos que nós atribuímos a Ele, essa forma de ver, nos afasta do Deus Criador, do Deus bom, do Deus da vida, do Deus que emana amor, que nos envolve soberanamente, que nos abraça todos os dias. Esse Deus, mas muitos irmãos sobre a terra, ainda que frequentem algumas religiões, ainda não tiveram contato, porque Deus, ele esbanja vida. Deus é o Senhor da vida e essa vida nos envolve por completo, essa vida nos toca, essa vida nos acaricia todos os dias e ela está tão próxima de nós, só que justamente essa visão de Deus que possuímos acaba nos distanciando do Criador. E por isso que nós estudamos na doutrina espírita, nós estudamos que a criação revela o Criador, que nossos sentidos nós não ouvemos, nós não falamos com Deus, Deus não tem mãos para nós dizer eu toquei nas mãos de Deus, Deus tocou em mim, tocou no meu coração, Deus falou ao meu ouvido, porque esses sentidos, essas percepções não nos trazem de verdade Deus, ele se revela pela sua criação. E tem uma história muito bela que nós utilizamos na evangelização de infância, que é do livro Vida Feliz, do livro Vida Feliz, e do Vida Fala também tem, no Vida Fala, de um homem que conversa com um sábio, e aí ele diz, eu não vejo Deus, eu não conheço Deus, eu acho que Deus não existe, porque não tem como vê-lo. E aí nesse diálogo, né, com o sábio convida para sair da barraca, eles estão no deserto, eles estão sob as estrelas, e aí o sábio mostra ao lado da barraca algumas marcas no chão. E ele pergunta, você reconhece essas marcas? E o homem fala, sim, aqui parece ser de criança, também tem essa daqui, parece ser de algum animal, talvez um camelo, e aí vão conversando sobre aquelas marcas no chão. E ele vai reconhecendo, né, as marcas no chão de criança, talvez de um camelo, aqui pode ser de um coiote, é pequena, deve ser de um coiote. E aí o homem tira
né, da bolsa, do alforje, um belíssimo relógio, né, um relógio muito, muito bom, muito belo, de ouro. E aí mostra o relógio. O que você acha dessa máquina? O homem confere: nossa, eu conheço, é de um ourives que faz um excelente trabalho. Aqui está a marca dele, do seu trabalho. E aí o homem pergunta: você viu os animais que estavam aqui? Ele: não. Você conhece o homem que fez esse relógio? E ele diz: não. Mas a peça, o relógio, a inteligência, o cuidado, a forma como foi feito, você sabe quem foi que fez. As marcas no chão, você sabe que pode ser de uma criança, de um animal. Você reconhece quem esteve ali pelas marcas que deixou. E o nosso Criador, Deus, nosso Pai, Ele se revela pela sua criação, pela harmonia da criação. Está à mão, né? Como nós dizemos, está à mão de Deus, está a revelação de Deus. O Criador se revela pela sua criação. O Criador não é a criação. Algumas vezes nós falamos, modo de falar, nós nos expressamos que Deus é a natureza, Deus é o mar, Deus é as estrelas, Deus é o vento que sopra, porque nós sentimos a presença de Deus na sua revelação. Sim, mas Ele não é nenhuma dessas coisas. Ele se revela por essas coisas. E Leon Denis fala, né, no capítulo 6 do livro, ele fala assim: tudo nos fala de Deus, o visível e o invisível. Tudo que nós vemos, que nós tocamos, assim como nós mesmos, né, criaturas divinas, nos revela o Criador. E o que nós não vemos também. Há um filme acho que é Jim Carrey, em que ele discute com Deus, né? Ele tem uma discussão séria sobre a administração, que ele acha que está tudo errado e que se ele administrasse, né, o universo, ele acabaria com os problemas, assim. Ele lança esse desafio, joga pro ar, tá com muita raiva, tem um dia muito ruim, e aí Deus aparece para ele, né? Toma o formato de homem e dialoga com ele e fala: bom, se você tem capacidade para resolver, então resolve, e deixa ele com Deus. E aí ele acha maravilhoso, né? Começa se divertindo, faz uma opção de traquinagens, e uma delas, ele resolve presentear a esposa com uma bela lua, uma lua bem próxima, uma lua cheia, belíssima. E então ele faz uns gestos lá e atrai a lua para próxima da janela, e tem ali um instante de contemplação do luar com a sua esposa. E simultaneamente, enquanto ele está ali curtindo a lua com a sua esposa, né, bem próxima, linda, da janela, ela: nossa, que lua maravilhosa, eu nunca vi tão próximo. Em todo o planeta Terra está terremoto, maremoto, está acontecendo desgraças mil, porque a lua saiu do seu eixo um trisquinho assim. A perfeição da criação, né? Tudo o que o nosso planeta, a forma como o universo qual a palavra, meu Deus, como o universo age, reage, é tão perfeito, é tão suave, é tão sutil e sereno que nós não percebemos isso. Mas os cientistas, eles falam, né, se a Lua estivesse mais distante, né, 1 centímetro, a Terra, o Sol, se estivesse mais distante 1 centímetro, a Terra congelaria. Se ele estivesse próximo, mais uns 3 centímetros, não sei, o planeta Terra pegaria fogo, porque há perfeição em tudo que Deus nos deu, tudo que Deus nos coloca. Na pergunta 626 do Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta aos espíritos, falando a questão dos atributos, e é muito interessante, né? É aqui 626, está aqui. Ele pergunta assim: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes de seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens a tiveram? Né? Toda essa harmonia, as leis naturais, né, que regem o nosso planeta, foi só Jesus, nosso Mestre, que trouxe? E observem a resposta dos Espíritos. Já disseram que elas estão escritas por toda parte. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-la e ensiná-las. Pelos ensinos mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Ou seja, tudo, né, essa é a lei natural, a lei de amor, tudo que nos envolve, todas as respostas, essa é a tradução, todas as respostas estão aqui ao nosso lado, estão ao nosso alcance. Não existe um guru que tenha essa resposta, ela está ao nosso alcance, ela está onde a nossa mão alcança. Nós só não a entendemos, nós só não a compreendemos porque não a procuramos de verdade com interesse, com amor. Nós a delegamos, nós achamos que há uma outra pessoa que tem a resposta, e aí nós vamos procurar pessoas e não a procuramos aonde elas estão. As respostas estão ao nosso toque, ao nosso olhar, né? As leis divinas estão encerradas aqui, próximo de nós. Somos nós que não olhamos com o olhar amoroso, não com o ver, o visual, mas com o olhar do sentido verdadeiro, que é a nossa conexão com o Criador. Nós somos criaturas e temos uma conexão direta com o Criador. E essa conexão nós estabelecemos a qualquer momento, né? Na Gênesis, o capítulo 2, fala, capítulo 2 da lei divina, é o item 8, da natureza divina, desculpa. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito, da evolução, né? Nós vamos realmente compreendendo a natureza divina quando vamos nos elevando, quando vamos nos compreendendo, quando vamos na nossa jornada evolutiva. Mas se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto, vendo o que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Vamos comentar isso aqui? Gente, é maravilhoso, porque remonta um pouquinho ao que eu já falei. Qual a nossa visão de Deus? Poderoso, Criador. Ah, sim, Criador, sim, Ele é poderoso, sim, também pode destruir a Terra a qualquer momento. Mas também tem aquela partezinha, vingativo, né? Escolhidos, escolhe, amo esse povo, não amo aquele, amo, parece fazer um unité, eu te amo, você eu não amo, você eu amo, você eu não amo. E nós refletimos, sinceramente, mesmo com os nossos sentidos mais simples, não estamos falando no momento em que a gente for espírito puro, não, estamos falando de hoje, agora, refletir com sinceridade sobre Deus, dessa forma, ou nega. Não, peraí. Se eu acreditar em Deus, olha, aqui
aqui na sua existência, se eu acredito que Deus existe, se eu acredito que Deus é criador e é bom e é justo, eu não posso acreditar que há algo que descredencie isso. O que ele não pode ser, diz o que ele é. É maravilhoso isso, gente. Que colocação mais incrível. Porque eu tenho uma amiga que ela falava assim: sempre acreditei em Deus. Querida, eu sempre acreditei em Deus. Eu acredito que Deus é o Criador do céu e da terra, né? Acredito que Deus tem todo o poder de fazer, de desfazer. Eu só não acredito que Deus seja justo. Ela falava. Assim, mas como assim ser justo? Não, porque pense bem, se Deus fosse justo, não existiria isso, não existiria fome, não existiria dor, não existiria doença, crianças, né, que acabam de nascer, vivem alguns poucos anos e morrem de uma doença que ninguém consegue salvar. Isso não é justo. Mas Deus é justo. É porque nós não compreendemos, porque nós achamos que estamos sendo punidos, porque nós não compreendemos uma de suas leis, a de ação e reação, que é uma lei natural, que é uma lei justa, que é uma lei que diz: se você quebrou, você precisa restaurar. Até mesmo o nosso querido irmão Kardec, num estudo do Arthur Valadares, fazendo um apanhado sobre o livro O Grande Enigma, ele fala numa parte do vídeo que Kardec, durante a sua vida, em contato com a doutrina espírita, quando ele estava fazendo a codificação, a questão da reencarnação, não é que ele não acreditasse, ele tinha algumas dúvidas sobre isso. E como pensador, como filósofo, como homem inteligente, ele refletiu sobre a questão da reencarnação e ele pensou: sim, a reencarnação é uma verdade sobre nós, é possível, porque em uma só vida nós não temos como vivenciar tudo. Em uma vida de 50, 60, né, graças a Deus, agora a humanidade está com a descoberta, né, da cura de tantas doenças, estamos vivendo mais, 70 anos, 90 anos, e com saúde, vivendo mesmo no sentido completo da palavra, né, saboreando a vida. E mesmo assim, mesmo nós que temos a oportunidade de viver tanto, né, 90, 100 anos, e usufruir bem dessa vida, não cabe em uma vida só restaurar tudo, viver a verdadeira felicidade, fazer todo o bem possível. Não dá. Por isso a reencarnação é uma lei justa, divina, é um amor, uma forma de amor de Deus, é a verdadeira misericórdia. Quando nós rogamos misericórdia, antes de nós rogarmos, Deus já nos deu, que é a oportunidade de reencarnar. Quando reencarnamos, estamos reconstruindo, reformulando, estamos tendo a oportunidade de, pelo amor, não por castigo, mas pelo amor, restaurar erros passados. E aí Kardec refletiu sobre isso, compreendeu e entendeu, mas no início ele tinha algumas ressalvas sobre esse assunto, segundo os estudos de Arthur Valadares, né? E seguindo aqui o item, que é o item 8. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e é por não se terem reportado a isso como ao farol capaz de orientar, né? Os atributos do Criador que nós estudamos dão todo o sentido à nossa vida. São os atributos, conhecer e estudar os atributos de Deus, nosso Pai,
esse Senhor da vida, que gera tanta vida, que gera tanto amor em nós, que nos envolve com tanto amor, é que faz sentido. A nossa fé, ela tem uma base sólida quando nós pensamos, por exemplo, que Deus é imutável. A sua imutabilidade, a sua capacidade de não estar mudando a cada instante, deixa instaurado, ela restaura, ela edifica a nossa fé, porque Deus não muda de ideia. Deus é bom, Deus é justo. E quando nós refletimos sobre isso, Ele é bom, Ele é justo e é imutável, então tudo que está acontecendo tem sentido. As coisas tomam sentido na nossa vida. Tudo que nos cerca passa a ter sentido. Nossa família, nossos amigos, nossa casa, nosso trabalho, nossa fé se orienta, cresce, transborda. Quando nós compreendemos, quando nós compreendemos os atributos do Criador. E aí, Leon Denis ainda fala, tudo revela e manifesta a presença de Deus. Tudo quanto na natureza e na humanidade canta e celebra o amor, a beleza e a perfeição. Toda beleza, toda perfeição, tudo que você observa uma belíssima flor nascer. A minha sogra tem no jardim dela uma flor que se chama Dama da Noite. E ela é lindíssima, delicada, clarinha. A que eu conheço é clarinha, não sei se tem outras cores. É branquinho com um amarelo. Sendo que essa flor, ela tem uma característica muito interessante. Ela abre à noite, muito próximo de meia-noite. Ela começa a abrir um pouquinho antes da meia-noite. Meia-noite ela está totalmente aberta e a partir de meia-noite ela começa a fechar pétalazinha por pétalazinha. Ela é bem grande assim. E aí ela vai fechando as suas pétalazinhas lindas e quando amanhece o dia ela fecha e morre, cai e morre. E aí tão pouco tempo a gente sempre reclama, ontem eu nem vi, a Dama da Noite abriu e eu nem vi. Poxa vida, e nós batemos fotos. Quem está acordado procura ir ao Jardim Verde, sentir, que é um cheiro maravilhoso. E no dia seguinte está lá ela caída no chão, retorna à terra. Mas não passam muitos dias, aquela árvore maravilhosa, aquela planta maravilhosa já se prepara, já se alimenta daqueles restos mortais da flor anterior e já prepara uma outra Dama da Noite igualmente linda, maravilhosa, cheirosa. E é assim, o ciclo da vida se renovando e nos mostrando. A natureza nos mostra o ciclo da vida. A natureza reflete. O Criador, ela nos ensina. Nesse livro, no final do livro, depois, capítulo acho que 12, 13, Leon Denis vai falando das montanhas, das árvores, do mar, do céu. E aí tem um trecho em que ele fala da incrível lição que os rios nos dão. Fala de outros elementos também, da força, da determinação. Ele começa seja onde for, em que lugar for. Pode começar lá numa montanha, pode começar um olhozinho d'água. Já viram o começo de um rio? Que lindo que é, que simples que é. Uma águazinha brotando da terra, clarinha, limpinha, fresca, gostosa. Já tive na minha vida a oportunidade de ver o nascer de um rio. E daí ele vai descendo despretensiosamente, vai seguindo o seu caminho, vai tomando força. Outros pequenos olhos d'água vão se juntando a ele, vão ganhando força. E ele é determinado, ele sabe que ele vai chegar no mar. Mas não sem problemas, vai encontrar rochas. E aí ele ou contorna, ou encontra um lugarzinho, passa por baixo, corre um tempo como rio subterrâneo, para mais à frente ressurgir, alimenta, se enche de vida, alimenta os animais que devem sua árvore,
peixes, dá alimento para o homem e segue o seu caminho, que ele tem uma determinação, ele sabe aonde ele vai chegar. Mais à frente encontra uma área muito grande, muito aberta e acaba parando ali, suas águas ficam paradas por um tempo, mas ele vai reunindo força, ele vai reunindo força. Aquilo é só um tempo, é só um tempo que ele fica como brejo. Assim que ele pode, ele reúne suas forças, realiza o seu trabalho ali como um brejo e segue o seu caminho até chegar no mar. Ele muda de cor, ele passa por cidades, ele muda de nome, mas não muda a sua essência. Ele sabe aonde ele vai chegar. Ele sabe que vai chegar ao mar. Nós nascemos espíritos simples e ignorantes, com uma jornada completa com várias encarnações inúmeras. Não pergunte quantas, não existe um número. Quem decide se vai evoluir mais rápido ou mais lentamente somos cada um de nós somos responsáveis por isso. Mas nós temos um destino como o rio tem. Enfrentaremos problemas, mudaremos de nome, mudamos de cidades. Em alguns lugares seremos poderosos e cultuados. Olha que rio maravilhoso, olha que pessoa maravilhosa. Em outros lugares passaremos discretamente, como um fio d'água passa por entre as plantas e ali ninguém diz que já é um rio maravilhoso que irá chegar ao mar. Passe o que passar, ele vai chegar lá. Quanto tempo? Ele não se preocupa com isso, porque ele nasceu como uma fontezinha pequena, simples, singela e irá chegar ao mar como um rio caudaloso, irá completar o seu ciclo da vida, irá encher a terra de água que nos alimenta, que nos purifica, irá criar cidades, sustentará cidades, né? Vai sustentar cidades, a vida, né? Vai sustentar a vida, vai se fazer presente, vai se destacar e um dia vai entregar tudo que ele é ao mar. Tudo que ele fará, tudo que ele fez, toda a sua história, ele se entrega ao mar, ele se junta ao mar a uma força ainda mais poderosa, tão poderosa quanto, né? E essa é só uma das lições da natureza. E Leon Denis ainda fala das florestas, da montanha. Esse livro é maravilhoso. Leon Denis descreve que esse livro foi uma fonte de inspiração quando ele estava contemplando a natureza e a sua mente. Isso está logo no início do livro, é Carta ao Leitor. E ele descreve a sua inspiração para escrever esse livro, que os espíritos escrevam, nós o auxiliaremos a descrever Deus, a descrever a harmonia de Deus para os nossos irmãos, mergulhar em águas profundas do Criador e de si mesmo, que nós somos parte do Criador, nós somos parte, nós temos o DNA divino, Deus, a centelha divina do nosso Deus, de Deus nosso Pai, o Criador, o Senhor da vida, está em nós. E na pergunta 244 do Livro dos Espíritos, está aqui, 244, obrigada. 244, está aqui. Não acredito, eu desmarquei, gente. Acredita? Só um instantinho. 36. 38. Tá aqui. Kardec pergunta assim: os espíritos veem a Deus? Sempre nós procuramos Deus, na nossa jornada procurando Deus pelos sentidos físicos. A pergunta é direta: ver. Eu vejo esse livro, eu vejo
né, esse porta-livros, eu vejo essa mesa, ver, sentido concreto da palavra. E aí Kardec pergunta, os espíritos, nós, espíritos, que povoamos o universo, vemos a Deus? E aí a resposta dos espíritos é maravilhosa, diz assim, só os espíritos superiores, né, aqueles que já fizeram toda a sua caminhada evolutiva, o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Então, vamos refletir sobre isso. Os espíritos superiores, que já fizeram a sua jornada, veem a Deus, o compreendem. Né? O compreendem, veem e o compreendem. Nós, aqui, né, seres humanos, planeta Terra, nós tivemos, né, e temos na nossa vida, mas de uma forma concreta, no sentido de tocar e ver, nós tivemos um espírito desse, que veio à Terra e que vê e compreende Deus. Quem é? Nosso querido Mestre Jesus, governador do planeta Terra, é um desses espíritos que veem e compreendem Deus em toda a sua grandeza. E quem são esses outros espíritos? Nós somos esses outros espíritos que o sentem. Então você vê, de qualquer forma, sendo um espírito superior, sendo espíritos como nós, espíritos inferiores, ainda em evolução, ainda com uma longa jornada para chegar até o Criador, o sentimos e o compreendemos. Por isso, nós temos essa ligação. Por isso é possível que nós conversemos com Deus, entremos em contato com o Criador, porque há uma justiça divina nisso. Durante muito tempo nós achamos que os espíritos eram criados na base dos dois extremos, né? Ou demônio ou anjo. Ou eu sou demônio ou eu sou anjo. Não existe meio termo. A doutrina espírita, né, os espíritos superiores nos trazem que nós nascemos simples e ignorantes. Nós temos uma jornada. Nessa jornada nós temos erros e acertos próprios de nós. Mesmo os espíritos que hoje em dia já alcançam, já veem Deus, já o compreendem na sua superioridade, nasceu simples e ignorante e cometeu erros também, e acertos, e encarnou, e reencarnou, porque é uma lei pela qual todos passamos. Né? Não existe um ser criado já puro, já perfeito, já vendo, já compreendendo Deus. Isso é uma lei divina, uma justiça. É igual para todos. Nascer simples e ignorante e ir crescendo e evoluindo. Essa é a lei. Então, mesmo na nossa inferioridade, nós temos sim essa capacidade de compreender o Criador, né? De o sentir, de o adivinhar, né? De dentro de nós compreender. O Criador está aqui próximo de mim. Eu sou parte disso. Jesus diz: vós sois Deus. Porque a centelha divina, ela brilha dentro de nós. Ela está acesa em nós. Por isso nós somos parte do Criador, como dizemos. Somos parte do Criador, nós somos criatura. Né? E fazemos parte da criação divina, de tudo isso que nos ensina a cada dia, toda essa natureza que transborda em luz, em beleza em torno de nós, são pequenas lições que nós devemos absorver, compreender e entender que somos parte disso também. E já indo para nossos finalmente, nós temos assim a pergunta com a qual Leon Denis inicia o seu texto, o seu livro, que é o capítulo O Grande Enigma. Ele tende assim, ele começa dizendo, né? Há uma finalidade, há uma lei no universo, e aí ele continua, né, a pergunta.
Ou esse universo é apenas um abismo no qual o pensamento se perde por falta de ponto de apoio, em que gire sobre si mesmo, igual a folha morta ao influxo do vento? No universo, confusão, desatino, existe uma força, existe uma vontade que cria e que ordena tudo isso? E aí, Leon Denis continua dizendo assim: existe uma força? Existe esperança? Existe uma certeza na qual possa o homem elevar-se acima? Há uma certeza que nos possa elevar acima de nós mesmos? Existe algo que possa nos elevar, que sejamos melhor, seres humanos melhores a cada dia, a cada momento, amanhã, que amanhã seja melhor do que foi hoje e que depois de amanhã melhor ainda. Existe uma força que coordena isso? Há um ser que se identifique, onde você enxergue o bem, enxergue a verdade, enxergue a sabedoria? Leon Denis, quando ele fala sobre o grande enigma, ele coloca essas perguntas. Há esperança? Há um ser que você olhando para ele, você sinta a beleza, o bem e o amor? E a resposta nós já temos há muito tempo. Leon Denis nos ajuda muito. Obrigado, amigo Leon Denis. Mas sim, a resposta é sim, sempre. Sim, e é Deus, o Senhor da vida. O Senhor da vida é essa vontade criadora do bem, do bom e do belo, a qual nós devemos nos guiar, nos orientar, nos alimentar a cada dia, sentir a sua expressão, sentir o agradável vento, sentir o toque das folhas, sentir o cheiro do ar, cheirinho da primeira chuva caindo sobre a terra, que vai alimentar a terra, que vai gerar vida, que vai limpar os espaços. Nisso o Criador está se revelando, se mostrando para nós, gota a gota, toque a toque do vento. O seu amor nos envolve, a sua luz nos sustenta. Deus é nosso Pai, como diz o nosso querido Mestre Jesus, e Ele nos cuida o tempo todo. E aí, nossos queridos irmãos, para finalizando o nosso trabalho, nós vamos ouvir uma belíssima mensagem, um poema, e que o nosso irmão Alexandre Machado vai trazer para nós. Deus te ama. Poema do Espírito Joana de Ângeles, do livro Filho de Deus, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Deus te ama e tu percebes. Sua ternura te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus te busca e te encontra. Agora que o sentes, deixa-te penetrar e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes. E onde tu estiveres, Ele estará sempre contigo. Muito lindo, né? Maravilhoso. É isso aí, gente. Deus nos ama. E agora nós
nós vamos fazer a nossa prece para o encerramento do nosso trabalho. Muito obrigados a todos que nos assistiram, fecharam os nossos olhos e assim, querido Deus, nosso Pai maior, te agradecemos por todo o teu amor, por toda a tua bondade que se revela sobre nós a cada dia. Obrigada, querido Deus, pela tua presença na natureza e mais ainda dentro de nós. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor nos dá. Que assim seja. Ele é o Pai de todos nós, nos chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam